2 milagres que aqui se encontram. Quando eu estava com 13 anos de idade, eu passei por uma cirurgia. Até então tá tudo bem, é só uma cirurgia comum. Só que para mim naquele momento foi um susto. Para mim naquele momento foi muito difícil. Porque eu dizia, Senhor, mas agora, tão nova. No dia de sábado eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a ter dores na barriga. Passei o domingo, no domingo já estava mais intensa a dor. Quando eu comia algo, eu sentia muita dor. Na segunda-feira eu não estava nem tendo graça de comer, já que tudo que eu comia eu sentia dor. Fui para a escola, quando chegou de tarde, bateu a fome, eu toda animada, eu vou tomar café. Só deu tempo de tomar o café, irmão. Quando eu levantei, mas me cercou uma dor tão forte. Eu tomei um remédio e minha mãe disse, se não melhorar, vai para a UPA. Eu disse, não, mãe. E o que aconteceu, irmão? Fui parar na UPA. Cheguei lá, o médico me examinando, ele disse, eu suspeito de apendicite. Eu estava bem calma, bem plena. E quando ele disse isso, ele falou assim, só que para apendicite só um tratamento. Eu disse, qual? E ele disse, cirurgia. Eu falei, não, doutor, eu não. Ele falou, calma, a gente vai fazer os exames, vai confirmar para ver. Na terça-feira eu fui fazer ultrassom. Quando fui fazer ultrassom, o médico não descobre nada. Porém, a não ser ali, se estava em dúvida, é apendicite ou não é, também estava com a poça líquida. E o médico disse, isso não é normal, tá aqui. Fizemos ultrassom, não descobre nada. Fomos fazer o exame de sangue. No exame de sangue vai contar, vai dar tudo certo, vai descobrir o que é. E o médico disse, enquanto o resultado fica pronto, retorna 11 horas para fazer o ultrassom novamente para a gente descobrir o que é. Retornei a mesma coisa. O médico disse para mim, 50% é apendicite, 50% não é. À noite fui passar o resultado do exame de sangue. Chega lá, o médico disse, está tudo normal, não tem nada alterado. Eu não sabia se eu ficava feliz ou triste, já que eu estava sentindo dor. Quando foi na quarta-feira, o médico liga novamente e diz, retorna na clínica para fazer a ultrassom novamente. A gente precisa descobrir o que é que você tem. Na quarta-feira eu estava com a dor estava mais avançada, que quando o médico coloca o aparelho na minha barriga, eu retiro o aparelho. Eu disse, não dá, doutor, eu estou sentindo muita dor. E ele disse, você vai ficar internada para quando surgir vaga, encaminhar você para a conquista. E a gente foi para o hospital. E ali os médicos diziam que era apendicite, outros diziam que não era apendicite. E ali quando eu fiz a triagem, não estava com nenhum sintoma até então que a apendicite poderia sentir. E aí o andamento estava muito lento. E tem horas que a gente tenta ser forte, mas nem todo momento somos fortes. E eu lembro que eu falei, Deus, basta eu já ter passado por uma cirurgia. E por que não descobre o que é? E eu me lembro muito bem que eu sentei no cantinho do hospital. E eu comecei a chorar. E minha mãe disse, vamos para Canaã. Talvez lá seja melhor, fomos para Canaã. Quando cheguei em Canaã, já estava queimando na febre com todos os sintomas que a apendicite tinha. Me internou, tirou o sangue e disse, vamos fazer os exames. Quando fez os exames, tudo normal também. Fiquei lá 3 dias, o médico disse, não é apendicite não. Quando foi na quinta-feira, eu estava com acesso, mas não estava com medicação na veia. E eu já vi que ali eu estava sentindo dor, mesmo estando deitada, eu já vi ali que eu estava sentindo dor. E na quinta-feira, minha tia ficou comigo. Quando foi na sexta de manhã, ela disse, Isa, vamos se preparar, para quando tua mãe chegar, tu já estiver pronta para tu receber alta. Eu disse, vamos. Quando eu me levantei, eu me senti tão mal, só suei gelado, vi tudo escurecer. Talvez seja uma queda de pressão. E eu só vi quando as enfermeiras me pegaram. E minha mãe também chegou no momento. E minha mãe disse, não vou te deixar aqui não, a gente vai para a conquista. Não tem nenhum encaminhamento. Mas lá você faz um exame que possa descobrir o que você tem. Irmãos, para vocês terem noção da dor que era. Eu não andava mais sozinha. Tinha que estar alguém ali para me estiver sustentando, para me estiver seguro no braço. E quando chegou na praça, no ponto das vans, o degrau no baixo da van eu não conseguia subir. Pois a dor que eu estava sentindo era tanta, eu não conseguia ficar reta da forma que eu estou. Para subir na van tinha que ser nos braços de alguém. Para descer da van e ir para o carro teria que ser nos braços de alguém também. Chegamos em casa meio-dia. E eu disse, minha avó estava lá e eu disse para minha avó, vó, por que eu? Por que Deus está me permitindo passar por isso? E ela ali falando comigo, o médico liga e nos deu um direcionamento.
E minha mãe disse, eu vou te levar para a conquista. Aí minha mãe chegou, irmãos, com uma mochila desse tamanho, e disse, nós vamos voltar hoje, viu? Tu só vai fazer um exame. Eu falei, tá bom. Eu olhei pro tamanho daquela mochila, meu Deus, agora só o Senhor sabe o dia que eu volto. A gente foi quando, durante o caminho, passando mal novamente. Quando chego lá, fui avaliada por um simples clínico. Ele toca em minha barriga. Eu disse, e aí, doutor, vamos embora? Ele disse, que embora o quê? Tu vai ficar para tu ser operada aqui, tu te diz que é apendicite. E ele disse que ia fazer os exames, ia tirar o sangue. Eu fiquei no corredor durante a noite toda. O enfermeiro veio, colheu meu sangue e disse, com 2 horas de relógio recebe o resultado. Chama todo mundo do corredor, menos eu. Quando é mais tarde, os médicos vêm dizer, não descobrimos nada, o exame de sangue está tudo normal, amanhã cedo a gente volta com mais informações. No outro dia cedinho, o médico volta novamente, me avaliar como está, e ele diz, ainda não descobriu nada. Talvez eu teria que esperar no outro dia para fazer a ressonância, ou se não iria fazer um corte a laser, e se fosse apendicite voltava para me operar. Mas o medo dos médicos era correr o risco de ser algo que podia estourar, ser algum caroço que podia ser estourado. E é tanto que quando a enfermeira, depois que eu fiz a cirurgia, a enfermeira chegou para mim e falou assim, tu ficou 8 dias e nada aconteceu contigo? Eu disse não. Ela falou, pode ter certeza que isso foi o cuidado de Deus sobre a tua vida. Isso foi o livramento de Deus sobre a tua vida. E aí, irmãos, quando o médico sai dizendo que não tinha nada a me dizer, não descobriu nada, eu lembro muito bem que eu deitado na maca, no corredor, minha mãe sentada na cadeira do lado. Ela disse, Deus, o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor nunca nos deixou. Só que se o Senhor estiver aqui nesse hospital, eu quero que o Senhor nos dê um sinal. Por pouco tempo, irmão, chegam os médicos, porque eu estava ali muito sonolenta, eu estava ali com a pressão baixa, então eu estava bem longe. E quando chegam os médicos me balançando, dizendo, Heloísa, acorda. E eu disse, o que foi? Ele vai se preparar. Eu disse, pra quê? E ele disse, pro centro cirúrgico. O médico já tá te chamando lá. E eu disse, mas descobriu que é apendicite? Ele já descobriu que é apendicite. Vai se preparar porque o médico já tá te esperando no centro cirúrgico. E naquele momento eu fui. Ocorreu tudo bem, graças a Deus. Com 15 dias, ou próximo aos 15 dias, Jesus me permite passar por um processo. Um processo que mudou totalmente a minha vida. Foi quando uma angústia tão grande invadiu, que parecia que aquela angústia tinha dado nó. Era o coração disparado. Eu praticamente não conseguia comer. Era muito raro as vezes que durante o dia eu conseguia comer algum pouquinho. E eu passando por aquilo, irmãos, estava tão terrível a dor. Era uma angústia, uma agonia tão terrível que eu não sabia explicar. E eu disse, Deus, por que está acontecendo isso? Ontem eu estava tão bem. E eu me lembro muito bem de um dia que eu estava no quarto e eu comecei a me sentir tão mal. Porque simples coisa, irmãos, para mim era um medo tão grande. Eu repreendi os pensamentos quando vinha. E aí teve um dia que eu estava no quarto, minha mãe estava no trabalho, minha irmã estava se arrumando para ir para a escola. E eu comecei a me sentir tão mal no quarto, que eu corri para onde ela estava. Eu abracei ela, era em choros, em soluço, porque eu só chorava. E ela disse, o que está acontecendo? Eu disse, Ju, liga para a mãe. Manda ela vir embora para ficar comigo, porque eu não conseguia ficar só. Minha mãe chegou e eu estava lá em cima da cama, chorando. Ela chegou e disse, Isa, eu trouxe aquele bolo recheado preferido que tu gosta. Eu olhei para aquele bolo e eu disse, pode comer. Eu não quero não. Quantas das vezes minha mãe levantava cedo, ia ao supermercado, comprava as coisas que eu mais gostava. Ela chegava no canto da cama e dizia, Isa, eu comprei aqui para tu as coisas que tu gosta, tu come. Quando minha mãe chegava, as coisas estavam do mesmo jeito. Era uma angústia que eu não sabia que cada dia parecia estar maior. E chega um momento que eu estava no quarto, sentada na cama, e eu repreendendo os pensamentos. Chega um momento que eu sinto minhas forças ir embora. E eu disse, agora, Jesus. Só que naquele momento, no mesmo momento que eu senti minhas forças indo embora, eu senti uma força tão grande vindo dentro de mim, que eu não sabia explicar. E naquele momento eu entendi que nunca nada esteve no meu controle. Mas naquele momento eu não poderia dizer, eu estou repreendendo porque eu ainda tenho forças. Não, porque minhas forças tinham acabado. Mas naquele momento eu entendi que eram as forças de Deus, que eu estava totalmente entregue e dependente a Ele. Numa quinta-feira, a gente foi para a igreja.
E a situação que eu estava vivendo, irmão, era tão triste. Eu não sabia mais o que era um sorriso. A angústia tinha me invadido que eu não sabia mais o que era alegria. Eu via alguém sorrindo e eu admirava. E minha mãe disse, vamos colocar campanha de oração, porque eu sempre fui aquela menina de resolver tudo na oração. Vamos colocar, e minha mãe disse, de 3 dias. Por um momento eu falei, Deus, com essa dor terrível, essa agonia, essa angústia, em 3 dias o Senhor pode me curar? Só que eu não deixei que aquela situação me dominasse, porque a minha fé era maior que o meu Deus que eu servia, poderia sim me curar. Minha mãe disse, escolhe o tema. Eu falei, eu quero de cura e libertação. Guarde essas 2 palavras, irmão. Cura e libertação. Oramos na quarta, quinta e sexta, era 3 dias. Oramos na quarta-feira, 30 minutos, irmão. Parecia que para mim só foi 5, eu ainda estava começando a oração. Oramos na quinta-feira, minha avó estava lá e disse, Isa, eu vou para a igreja, tu quer ir comigo? Mas será se tu pode? Eu estava recém-operada, eu falei, eu não sei se eu posso não, vó, mas eu sei que eu vou. Porque só era na presença de Deus. Só era na igreja que eu me sentia bem. E eu disse, eu vou. Quando cheguei na porta da igreja, eu senti um abraço tão quente, bem apertado. E meu choro ali já era diferente. Meu choro já estava sendo mudado. Cada louvor que foi entoado, a palavra Deus falou comigo. E eu me lembro que eu chorando, tinha uma jovem na igreja. Ela chegou até minha avó e perguntou, por que ela chora tanto? E minha avó disse para ela, é porque Deus está tratando. Voltamos para casa na sexta-feira. Irmão, foi o pior dia da minha vida. A sexta-feira já amanheceu terrível. O coração parece que ia sair pela boca. Era uma dor tão grande na alma que eu não sabia explicar para ninguém. Aquele dia foi um dia terrível. E eu já levantei da cama, corri até minha mãe e disse, mãe, me leva para o trabalho, mas você, por favor. Ela me levou. Ficamos lá. Quando chegou na sexta-tarde, ela disse, hoje a gente vai ir para a igreja. E aquilo foi aquilo que me deu uma paz no meu coração. E naquele momento, quando a gente estava vindo embora, começou a chover e estava muito frio. E ela chegou para mim assim e disse, Isa, tá chovendo, tá frio para tu ir a pé. Não é bom tu tomar essa frieza. E eu não tenho coragem de deixar toda a situação que tu tá. Sabe aquelas lágrimas bem quentes quando desce pelo seu rosto? E eu disse, mãe, me leva para a igreja, por favor. Ela disse, a campanha a gente ora antes ou depois? Eu disse, ora depois. Porque a fé no meu coração, irmão, tava. Eu orei até a quinta-feira pedindo a Deus pela cura. Mas eu creio no meu Deus que na sexta-feira vai ser para agradecer pela cura. Fomos para a igreja, eu não vou me lembrar, recordar o nome da igreja agora, ali na praça. Eu nunca havia ido naquele culto, irmão. Nunca havia ido naquela igreja. Nunca. Até porque a gente não conhecia os ministérios aqui em Poções. E a gente foi para a igreja. Quando chega lá, o pastor começa a oração. E ele diz, quem veio buscar a sua bênção? Porque hoje é culto de cura e libertação. Rabacantarabaçou. Naquele momento eu disse, Jesus, eu já recebi a minha cura. Chega no final do culto, o pastor está orando pela igreja. E ele diz, filha, eu posso orar por você? E eu disse, pode. Ele me espera ali que eu quero conversar com você. Eu sentei e esperei. Quando ele terminou de orar pelos irmãos, ele puxa a cadeira, senta em minha frente e começa a dizer tudo o que eu tinha vivido naqueles dias. Ele começa a dizer todos os medos que eu tinha passado naquele dia. Ele começa a dizer todas as dores que eu tinha passado naquele dia. E ele diz, levanta, eu vou orar por você. Ele diz, hoje você chegou daqui triste, angustiada. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe das promessas que eu tenho para a tua vida. E ele queria te parar jogando em você um começo de depressão. Só que o meu Deus chegou primeiro. Tu chegou aqui triste, angustiada. Mas hoje você sai daqui feliz, saltando de alegria. Porque hoje o Senhor te cura e te liberta. Porque foi a campanha que você colocou. E eu tô feliz porque eu disse, Jesus, eu vou voltar a sorrir novamente. Ele disse, você chegou triste, mas a partir de agora você sai daqui feliz. Naquele dia o Senhor me curou. Irmãos, quando eu estava saindo da igreja, eu saí assim. Que tinha hora que para fechar a boca, irmão, eu tinha que fazer isso aqui.
E chegou em casa, para quem não conseguia comer,